Olá, concurseiro. Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos para a aula 2 do nosso bloco de técnico ambiental, com foco em saneamento ambiental e rotina de campo. Eu vou te explicar tudo de um jeito bem operacional, porque a banca costuma cobrar o conceito, ao mesmo tempo, cobrar a sequência dos sistemas, a finalidade de cada etapa, os tipos de tratamento, o que é padrão de potabilidade, como coletar amostra, como interpretar análises e como isso conversa com drenagem, resíduos sólidos e até geoprocessamento, que hoje é ferramenta básica de fiscalização e apoio à gestão. E no final eu vou conectar com temas que caem muito para a Fundação Florestal, pressões ambientais, uso público, condicionantes e espécies exóticas invasoras. Saneamento ambiental é a parte do saneamento que se conecta diretamente com meio ambiente, saúde pública e qualidade de vida. A lógica é simples: água de boa qualidade reduz doença, esgoto tratado reduz poluição, resíduos bem geridos reduzem vetores e contaminação, e drenagem adequada reduz enchentes, erosão e assoreamento. Quando a banca fala em saúde pública e qualidade de vida, ela está dizendo que saneamento não é só obra, é prevenção de riscos. E quando ela fala em educação sanitária e ambiental, ela quer que você entenda que parte do resultado depende de comportamento, uso correto da rede de esgoto, descarte correto de resíduos, não jogar óleo e lixo em bueiro, não fazer ligação clandestina, proteger nascentes. Então, técnico em saneamento e técnico ambiental também orientam, informam e ajudam a reduzir o problema na fonte. Vamos para sistemas de abastecimento de água, porque a prova adora a sequência. Primeiro vem a captação, que pode ser superficial, em rios e represas, ou subterrânea, em poços. Depois vem a adutora de água bruta, que transporta a água captada até a estação de tratamento. Dependendo do relevo e da distância, entra a estação elevatória, que é o conjunto de bombas para vencer desnível e manter vazão e pressão. Chegando a ETA, a estação de tratamento de água, você tem as etapas de tratamento, depois reservatórios para armazenar água tratada e dar estabilidade ao sistema, depois a adutora de água tratada levando para a cidade ou para setores, e por fim a rede de distribuição, que entrega na ponta, com setorização, válvulas, registros, hidrantes e controle de pressão. O que cai muito em prova é: cada etapa tem um objetivo. Captação é obter água. Adução é transportar. Elevatória é vencer energia. Tratamento é remover impurezas e garantir potabilidade. Reservação é regular vazão e garantir segurança em picos e emergências. Distribuição é levar com pressão adequada e qualidade preservada. Se o enunciado descreve água chegando com turbidez alta após chuva, você pensa em captação superficial e em necessidade de ajuste de coagulação, decantação e filtração. Se descreve falta de água em áreas altas, você pensa em pressão, setorização, reservatório e possível elevatória ou booster. Tipos de tratamento de água para consumo humano variam conforme a qualidade da água bruta. O tratamento mais clássico é o convencional, com coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Coagulação usa produto químico para neutralizar cargas e permitir aglomeração de partículas. Floculação junta essas partículas em flocos maiores. Decantação separa por gravidade. Filtração remove o que ficou. E desinfecção, normalmente com cloro, inativa micro-organismos. Pode existir também correção de pH, alcalinidade, fluoretação quando aplicável e controle de gosto e odor com carvão ativado em situações específicas. Em alguns casos a água é tão boa que você usa tratamento simplificado, como filtração e desinfecção, mas isso depende de análise e risco. Em outros casos, você precisa de tratamento avançado, como membranas, ozônio ou carvão ativado em escala maior, quando há contaminantes específicos. Em prova, você precisa dominar o básico. Desinfecção é obrigatória para controle microbiológico, e o cloro residual na rede serve justamente para proteger a água até o consumidor. Qualidade da água para consumo humano e padrões de potabilidade são um tema que cai sempre, mesmo quando a prova não pede número exato. O que importa é entender os grupos de parâmetros microbiológicos, como a ausência de indicadores de contaminação fecal, físico-químicos, como turbidez, cor, pH, cloro residual, e parâmetros de substâncias químicas, e também aspectos organoléticos, como gosto e odor.
A banca costuma trazer cenário de surtos e perguntar o que controlar. Se aparece diarreia e suspeita de contaminação, você pensa em falha de desinfecção, contaminação na rede, caixa d'água sem limpeza, baixa pressão e entrada de contaminantes. Se aparece água turva e com cor, você pensa em falha no tratamento ou em problemas na rede, como ruptura, incrustação e arraste. O técnico precisa saber que qualidade não é só na saída da ETA, é também na distribuição, porque a rede pode recontaminar se houver vazamento, pressão negativa e ligações irregulares. Agora vamos para sistemas de esgotamento sanitário. A sequência que cai em prova é rede de coleta e transporte, ligações domiciliares, coletores, interceptores quando existem, estação elevatória se precisar bombear, estação de tratamento de esgoto, depois emissário do efluente tratado e destinação final em um corpo receptor, que pode ser rio, lago, mar ou também reuso, conforme a qualidade. O objetivo aqui é evitar que esgoto bruto vá para o ambiente, porque esgoto tem carga orgânica, nutrientes, patógenos e pode ter contaminantes diversos dependendo de ligações indevidas. Em prova, o corpo receptor aparece como elemento crítico. Lançar efluente tratado exige respeitar padrões e a capacidade de assimilação do corpo d'água, além do enquadramento e de regras de lançamento. Tipos de tratamento de esgoto sanitário variam, mas você precisa entender a lógica. Tratamento preliminar retira sólidos grosseiros e areia, protegendo equipamentos. Tratamento primário reduz sólidos sedimentáveis e parte da carga orgânica, geralmente por decantação. Tratamento secundário é o principal para a remoção de matéria orgânica biodegradável, com processos biológicos como lodos ativados, filtros biológicos, lagoas de estabilização, reatores anaeróbios tipo USB e combinações. Tratamento terciário, ou avançado, entra quando você precisa remover nutrientes como nitrogênio e fósforo, remover patógenos com desinfecção ou poluentes específicos, principalmente para proteger corpos sensíveis ou para reuso. Em prova, a pegadinha é achar que tratou é sempre igual. Não é. O nível de tratamento depende do padrão exigido, do receptor, do risco e do objetivo, e reuso exige qualidade mais controlada. Planejamento e coleta de amostras rotineiras em sistemas de abastecimento e esgoto é uma parte muito prática. A banca cobra que a amostragem precisa ser representativa e seguir plano de monitoramento. No abastecimento de água, você coleta em pontos estratégicos, saída da ETA, reservatórios, rede em pontos distantes e pontos críticos, e também em áreas com histórico de reclamação. Você precisa de frasco adequado, conservação, identificação, cadeia de custódia e transporte no tempo correto, porque parâmetro microbiológico, por exemplo, não pode ficar horas e horas sem refrigeração e sem procedimento correto. No esgoto, pontos comuns são entrada e saída da ETE, unidades intermediárias em alguns casos, e pontos do corpo receptor a montante e a jusante, dependendo do objetivo do monitoramento. Em prova, o que a banca quer é que você mostre noções de rotina e controle, não coleta aleatória. Análises físico-químicas e biológicas de água e esgoto são um mundo, mas em nível de técnico o que cai mais é entender o que cada parâmetro indica. Em água potável, turbidez e cor indicam presença de partículas e matéria, pH indica acidez, cloro residual indica proteção sanitária, e análises microbiológicas mostram risco de contaminação. Em esgoto, DBO e DQO são indicadores de carga orgânica. Sólidos suspensos indicam material particulado. Coliformes e indicadores microbiológicos indicam contaminação. Nutrientes indicam risco de eutrofização no receptor. E óleos e graxas podem indicar ligações industriais ou descarte irregular. Em prova, quando o enunciado diz DBO alta no efluente tratado, isso aponta para a ineficiência do tratamento secundário, sobrecarga, falha operacional ou bypass. Se diz sólidos altos e espuma, pode indicar problema de aeração e lodo, dependendo do sistema. O técnico precisa interpretar como sinal de processo, não como número isolado. Reuso de água e uso de esgoto tratado são temas cada vez mais cobrados. Reuso pode ser não potável, como irrigação paisagística, lavagem de ruas, uso industrial, combate a incêndio em certas condições, ou até reuso mais avançado com tratamento robusto. A prova costuma cobrar que reuso exige padrão de qualidade, controle de risco sanitário, sinalização e separação de rede,
porque não pode misturar com água potável. Também cobra que reuso é instrumento de gestão de recursos hídricos, reduz pressão sobre mananciais e pode ser estratégico em períodos de escassez. Drenagem urbana entra como componente de saneamento e controle ambiental. Drenagem é o conjunto de medidas para coletar, transportar e dar destino às águas de chuva. E aqui a banca gosta de diferenciar microdrenagem e macrodrenagem. Microdrenagem é a rede local, como sarjetas, bocas de lobo, galerias, poços de visita e pequenas canalizações. Macrodrenagem envolve cursos d'água, canais, piscinões, obras maiores e a gestão da bacia urbana. O objetivo é reduzir alagamento, erosão e dano. E manejo de águas pluviais envolve não só canalizar, mas controlar na fonte, com soluções que aumentam infiltração e retenção, como jardins de chuva, pavimento permeável, bacias de retenção e recuperação de várzeas. Em prova, aparece muito a ideia de que urbanização aumenta a impermeabilização, aumenta pico de vazão e gera enchentes e assoreamento. Então, drenagem moderna busca reduzir pico e melhorar qualidade da água, porque a água de chuva carrega óleo, lixo, sedimentos e metais das ruas. Gestão de resíduos sólidos é outro pilar. Sistemas de limpeza pública incluem varrição, coleta, transporte, triagem, reciclagem, compostagem e destinação final. Tipos de resíduos podem ser domiciliares, comerciais, de serviços de saúde, de construção civil, industriais, agrícolas e especiais. A banca cobra que cada tipo tem manejo específico e risco diferente. O manejo inclui acondicionamento, coleta, transporte, tratamento quando necessário e destino final. Aterro sanitário é disposição final ambientalmente adequada, com impermeabilização, drenagem de chorume, drenagem e queima ou aproveitamento de biogás, cobertura e monitoramento. Ele é diferente de lixão, que não tem controle e gera contaminação. Usina de compostagem é uma solução para resíduos orgânicos, transformando em composto, reduzindo volume e gerando benefício, mas exige segregação na origem e controle de processo para não virar foco de odor e vetores. Em prova, a pegadinha é achar que aterro resolve tudo. A hierarquia é reduzir e reciclar antes, e aterro é para rejeito. Abastecimento por águas subterrâneas e poços cai bastante também. Aqui o técnico precisa entender que água subterrânea pode ser de boa qualidade, mas pode ter contaminantes naturais ou antrópicos. Tipos de poços incluem poços rasos e poços tubulares profundos, e o projeto envolve revestimento, filtro, pré-filtro, cimentação e proteção sanitária na boca do poço, para evitar contaminação superficial. Em prova, quando aparece poço contaminado após chuva, a banca quer que você lembre de proteção sanitária ruim, infiltração de superfície e falha de vedação. E também cai a ideia de que exploração de aquífero exige controle e pode exigir outorga, além de monitoramento de nível e qualidade. Agora um tema muito atual no cargo: geoprocessamento básico, GPS, leitura de mapas, aplicativos de campo, imagens de satélite, focos de calor e registro de ocorrências. O técnico ambiental hoje precisa localizar, registrar e evidenciar. GPS serve para coletar coordenadas e trilhas, e você precisa entender formato de coordenadas, como graus decimais e graus, minutos e segundos, e ter cuidado para registrar corretamente. Leitura de mapas inclui escala, legenda, orientação e curva de nível. Aplicativos de campo ajudam a registrar ocorrência com foto, localização, data e descrição, formando base para relatório e fiscalização. Imagens de satélite permitem identificar desmatamento, queimadas, mudanças de uso do solo, assoreamento e abertura de vias. Focos de calor são alertas que apontam possibilidade de incêndio, mas não confirmam por si só. Exigem verificação e cruzamento com informação local. Em prova, a banca costuma cobrar a utilidade, monitorar, priorizar fiscalização, planejar ações e documentar. Fechando com espécies exóticas invasoras, viveiros, coleta de dados, relatórios, apoio ao licenciamento, condicionantes, uso público e pressões ambientais. Espécie exótica invasora é aquela que não é nativa do ecossistema. Ao se estabelecer, causa impacto, competindo com nativas, alterando o habitat e reduzindo biodiversidade. Em unidades de conservação isso é crítico, porque invasoras podem dominar áreas e inviabilizar restauração.
Viveiros entram como estrutura para produzir mudas, apoiar restauração e manejo, e o técnico precisa ter noção de coleta de sementes, rastreabilidade e escolha de espécies adequadas, evitando introdução indevida. Coleta de dados e relatórios são parte do trabalho. Registrar pressão ambiental, como caça, pesca irregular, invasão, lixo, esgoto clandestino, queimadas, trilhas ilegais, e também registrar ações e resultados. Apoio ao licenciamento e condicionante significa acompanhar se o empreendedor cumpriu o que foi imposto, como monitoramento de qualidade de água, recuperação de área degradada, controle de erosão, cercamento de EPI, educação ambiental, controle de invasoras. Uso público é visitação, trilhas, atividades recreativas, e isso traz benefício, mas também pressão, como lixo, pesoteio, incêndio, ruído e conflito com fauna. Então a gestão precisa equilibrar acesso e conservação, com regras, sinalização, infraestrutura mínima e fiscalização. O que eu quero que você leve desta aula é a visão de sistema. Água e esgoto não são coisas separadas, elas se conectam pelo corpo receptor e pela saúde pública. Resíduos e drenagem se conectam porque lixo em bueiro entope rede e gera alagamento, e alagamento espalha a contaminação. Geoprocessamento se conecta com tudo porque permite localizar e provar. E em unidade de conservação, saneamento e controle ambiental são parte da proteção do território, reduzindo poluição, riscos e pressões.